confronte o pecado do pecador sem antes oferecer para ele a presença. Só pregue para o pecador, instruindo a abandonar o pecado depois que você tiver a presença para oferecer. Depois que você tiver a presença para oferecer para ele, aí sim você dá instrução, porque as instruções se tornam leves com a presença. Ah, meu Deus! Não adianta a igreja pregar contra pecado se ela não oferecer a presença de Deus para o pecador. Porque instrução sem presença não transforma ninguém. O dia que a igreja entender isso, vai passar nas ruas, abraçar os drogados e dizer: receba o batismo do Espírito Santo. Vai passar no meio das prostitutas e vai dizer: receba o batismo do Espírito Santo. Antes de falar com elas abandonarem o pecado, nós vamos oferecer a presença para elas. Yes, yes, yes. Ah, meu Deus! Pastor, mas Deus não habita no pecador. Quem disse isso, irmão? Ele pode até não permanecer, mas a partir do momento que a presença chega, o pecador abandona o pecado. Ah, meu Deus! O problema nosso é que nós chegamos para evangelizar alguém já dizendo: ó, você vai para o inferno se você continuar assim, assim e assim. Ao invés da gente falar assim: você quer a presença de Deus? Você quer a presença de Deus? Eu tenho autoridade para orar e você receber essa presença. Vamos fazer isso, irmãos. Vamos oferecer isso para as pessoas. Vamos oferecer, antes de oferecer a instrução, vamos levar a presença. Se você não tem a presença para oferecer, não pregue contra o pecado para o pecador. Ele nunca vai abandonar o pecado se você não oferecer para ele a presença. O problema é que a gente aponta o pecado e diz assim: você precisa abandonar isso. Só que ninguém vai abandonar pecado se não tiver presença. Ao invés de você sair para as ruas dizendo: o pecador abandona o pecado, diga: pecador, receba a presença. Receba a presença, porque com a presença o pecado não permanecerá. Por isso se torna difícil santificar sem a presença. Se torna difícil obedecer sem a presença. O crente que diz assim: é tão difícil obedecer a Deus. Quem já ouviu isso? Não é difícil quando se tem a presença.